Olá, pessoal amigo do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Estamos juntos através da telinha para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos à lição de número 106 e o título é Dar. Antes, porém, vamos lá no sininho, vamos nos inscrever no canal, vamos compartilhar as mídias do grupo, para que mais pessoas possam acessar. Feito isso, vamos aos nossos agradecimentos. Então, vamos procurando serenar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos e nos ligarmos a Deus Pai. A Jesus, nosso Divino Mestre, e vamos agradecer pelas oportunidades que temos de vida, de trabalho, de aprendizado. Agradecermos a toda espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia em todos os momentos da nossa existência. Agradecidos que estamos, rogamos a Ti, Mestre, que seja conosco, que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, caríssimos, vamos lá, nossa lição 106, Dar. A epígrafe é de Lucas, do capítulo 6, do versículo 13. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Jesus. Então, vejam só, todos os ensinos de Jesus são de ordem moral, para que nós busquemos a nossa melhora íntima, a nossa reforma interior, a nossa transformação em criaturas melhores. Então, o que Jesus fala a respeito de dar a qualquer que pedir, Jesus está falando da nossa energia, da nossa vibração, que eu vou dar, mas que eu não vou pedir de volta. Porque quem pede essa energia, essa vibração, é porque está necessitado dela. Então, vamos ao exemplo da mulher hemorrágica, né? Na parábola de Jesus, da mulher hemorrágica, que eu não vou falar para vocês, não, que vocês vão lá procurar no Evangelho, que vocês vão achar, certo? Então, ela chega próxima a Jesus, porque ela estava com uma hemorragia há 12 anos. Então, dentro do judaísmo, ela era considerada impura. Não podia chegar perto de ninguém. Então, ela vivia reclusa, sem contato com ninguém, porque era proibido, segundo a lei judaica. Então, quando ela se aproxima de Jesus, que ela consegue tocar a veste, a bainha da veste da túnica de Jesus, imediatamente Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos, mestre, você está no meio de uma multidão. Como é que nós vamos saber quem tocou? Aí ele diz: eu sei que tocaram, porque saiu de mim virtude. Então Jesus deu a virtude, a energia, aquela energia de cura, e imediatamente a mulher hemorrágica foi curada. Ela, muito constrangida, se volta para Jesus e diz: fui eu, mestre, porque eu tinha essa doença. Então, eu tinha a fé que se eu tocasse na sua veste, se eu me aproximasse, eu já seria curada, e eu fui curada. Então, vejam só, Jesus pediu de volta essa energia que curou a mulher, essa vibração de cura. Jesus pediu de volta? Não, porque ela necessitava dessa vibração para que a cura surgisse, porque a fé e o merecimento dela promoveram essa cura. Mas, como era uma enferma, a energia que Jesus doou, se voltasse a ele,
não ia voltar com a mesma pureza. Por isso que Jesus recomenda a nós que quando nós sentirmos que alguém precisa da nossa energia, através de um passe, de palavras amigas, de um ombro, nós o façamos sem a intenção de obter essa energia de volta, de não obter absolutamente nada de volta. Dar, o próprio nome já diz, estou dando, eu dou, eu dou, eu dou. Então, quem dá não está emprestando, está dando, né? Então, vamos lá? O ato de dar é um dos mais sublimes nas operações da vida. No entretanto, muitos homens são displicentes, incompreensíveis na execução dele. A maioria de nós, antes de dar, vamos falar agora de bens materiais. Se alguém se chega até nós com o intuito de pedir algo de material, nós primeiro passamos pelo nosso julgamento. É viciado, é alcoolista, é de má fé, será que realmente necessita? Nós julgamos primeiro, para depois nós ofertarmos, se o nosso coração tocar, né? Se nós formos tocados no coração por aquela energia que veio daquela pessoa até nós, aí nós damos e esperamos o agradecimento. Isso é dar? Não é isso que Jesus falou, não lhes tornes a pedir nem o agradecimento. Porque eu estou dando do meu coração, da minha energia, do que eu tenho. Então, se eu dei, a pessoa não precisa agradecer. Mas nós esperamos o agradecimento, para que a nossa vaidade, para que o nosso orgulho se sinta justificada e nos diga: ai, que criatura boa que você é. Não é assim? Vamos lá? Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Então, distribuir bens não é que nós vamos julgar, né? Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu me lembrei de uma fala do Chico, que inclusive veicula. Gente, é difícil, né? Aí na internet, que é a seguinte: estava o Chico distribuindo cestas, que ele ficava embaixo de uma ponte, lá em Uberaba, distribuindo cestas básicas para a população carente que aguardava ele desde o começo do dia. E a fila era muito grande. E uma senhora, que estava nas primeiras pessoas da fila, pegou a sua cestinha, correu para sua casa, deixou e foi para o final da fila. Quando ela vem se aproximando, um dos auxiliares ali do Chico, ali do lado, olham para ele e diz assim: Chico, aquela pessoa, ela já pegou a cesta e ela já voltou para o final da fila para pegar outra. Eu acho que a gente não deveria dar. Aí o Chico olha assim, com aquele olhar amoroso, e diz: não, deixa ela levar. Ela já está treinando para a próxima encarnação. Cada um é dado segundo sua obra, né? Então, nós não devemos dar levianamente, porque muitas vezes esse leviano é por vaidade nossa, né? É por vaidade nossa, e não para quem realmente necessita. E muitas vezes aquele que realmente necessita, nós não estendemos a nossa mão. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar.
a qualquer que pedir. A qualquer que pedir. Sem julgamento, sem distinção, desde que eu tenha a condição de doar. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Então, dar algo a alguém por capricho, por vaidade, vamos trocar aqui, né? Para que o nosso ego infle. Ai, fulano, veja só, me deu isso. Olha que coisa maravilhosa, como fulano é bom. Bom, só o Pai o é, disse Jesus. Nem ele se considerava bom, imagine nós. Mas fazemos isso sim. Às vezes nós vemos algo que uma pessoa queira e que ela possa comprar, ela possa adquirir. Mas para que a nossa vaidade, né, seja alimentada, nós vamos dar, mas a pessoa não necessitaria. E a gente vê muito isso nas trocas de presente. Pessoas que gastam porque receberam um presente que para elas era valioso, então ela procura retribuir com um presente de maior valor. Mas, se um irmão lhe pedir um pedaço de pão, ela é incapaz de dar esse pedaço de pão. Por isso que Jesus diz aqui para nós, né? A recomendação, dar a qualquer que lhe pedir, sem distinção, sem que a nossa vaidade entre no meio do trajeto dessa doação. Que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Que façamos no anonimato, não para nos orgulharmos, nem para que o outro veja que estamos dando. Outra passagem de Jesus é o óbolo da viúva, que ela deu tudo que de melhor ela tinha de si, dar de si. Isso é o mais difícil, porque nós costumamos dar o que nos sobra, o que não nos é útil, principalmente quem está na casa espírita que recebe doações. Quem trabalha na separação das doações. As pessoas doam roupas usadas, sujas, calça sem zíper, blusa sem botão, porque o outro pode ficar com aquilo deteriorado, ele não, né? O outro pode. Roupas meias sem par, ou embrulhada, uma com cada par, de diferente cor, inclusive. Isso é dar. Lembrando que a cada um será dado segundo sua obra. Lembrando a mulher que fica lá na fila lá do Chico mais de uma vez. Concedeu bem-aventurança aos aflitos e advertência aos vendilhões. Quando Jesus, um detalhe bem simples, Jesus jamais se descontrolou. Jesus, ele já tinha conquistado em si todos os talentos, todas as virtudes, todas. Então, Jesus não ficou nervoso, derrubou as bancadas dos vendilhões do templo. Não, isso são histórias passadas de boca a boca e que foram sendo desvirtuadas. Porque o que Jesus condenou nos vendilhões do templo era o comércio dos sacerdotes. Era o que eles cobravam pela mais tarde, né?
a Igreja Católica aproveitou também e cobrava as indulgências. Foi assim? E na época de Jesus, os sacerdotes cobravam. Basta ver que eram feitas oferendas no templo, inclusive oferendas de sangue, de animais. E os sacerdotes comercializavam a carne desses animais. E Jesus sempre nos diz que o sacrifício mais agradável a Deus é o trabalho das nossas imperfeições. Está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é trabalharmos as nossas imperfeições e não coisas materiais. Deus não precisa de sacrifícios materiais. Nem Jesus, nem os espíritos superiores, de velas, de incenso, de oferendas. Eles estão num patamar evolutivo onde nem o corpo espiritual deles é de uma forma tão sutil, mas tão sutil, que confunde-se com o próprio espírito, devido à evolução. Eles vão precisar de coisas materiais? Não. Isso é espiritualidade superior. Imagine o nosso Criador, se vai precisar de sacrifício de animais. Então, essas práticas são muito primitivas, e era isso que Jesus condenava, como os vendilhões. Essa prática de oferendas materiais, de culto exterior, e não do culto interior das nossas imperfeições, né? Melhorar aquilo que eu ainda preciso melhorar, que é este o nosso maior desafio. Porque ver o que os outros estão fazendo, da forma pela qual estão se comportando, é muito fácil. Agora, eu me ver na frente do espelho e me analisar friamente, não a minha aparência física, mas o meu interior, ficar olhando, será que eu tenho coragem de me encarar no espelho e perguntar para mim mesma, o que é que eu preciso trabalhar? Eu sou paciente, benevolente, caridosa, amo meu próximo, amo a mim mesma, estou me respeitando. Então, acender vela, acender incenso, trocar, né? É muito fácil. Mas e o meu interior? Como é que ele anda? Certo, os mercadores de má fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Ou seja, não adianta querer, com as práticas exteriores, conquistar a Deus. Conquista-se a Deus através das nossas obras no campo do bem, do amor, da caridade, o do dar sem esperar receber, sem ter a moeda de ressarcimento, né? Dentro da casa espírita, a gente brinca muito com relação ao bônus hora, mas tem muitas pessoas, muitos trabalhadores que levam a sério o bônus hora. Essa moeda de troca com a espiritualidade. Não, eu vou lá, eu vou aplicar passe porque eu vou receber. Já recebi ali. Não vou receber bônus nenhum, porque a intenção foi a da troca e não foi a intenção por amor. Deu alegrias nas bodas de Caná. Eu falo muito das bodas de Caná, porque foi o primeiro feito de Jesus mostrando para nós o quanto é necessário a nossa transformação. E ele transforma de uma forma material para exemplificar para nós que devemos transformar de uma forma espiritual. Ele transforma da água para o vinho. E tem até um ditado, né? Nossa, aquela pessoa mudou tanto, da água para o vinho. Vem das bodas de Caná, né? Vem de lá, de onde Jesus mostra para nós a transformação que é necessária. Nós precisamos deixar a nossa água pardacenta e suja
transformá-la no mais puro vinho, daquele que nunca havia sido provado, de tão puro e maravilhoso que era, né? E que acaba se tornando. Nós precisamos dessa transformação. Por isso que o primeiro feito de Jesus são as bodas de Caná. E repreensões em assembleias dos discípulos. Jesus, ele sempre falava com energia, não com dureza, mas de uma forma enérgica, para que as pessoas sentissem que ele estava mostrando, através do seu exemplo, que tudo nós podemos, como ele mesmo diz, tudo que eu posso, podeis fazer e muito mais. Podemos fazer sim, desde que nos empenhemos em dar o melhor de nós. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E quando ingratos, lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada? Todos aqueles que receberam de Jesus, e receberam muito, e muitos receberam, não somente aqueles que são citados nos evangelhos, mas muitos que somente de ouvirem as suas palavras já sentiam o seu coração tocado. E a partir daí começavam a transformação. Foi para isso que Jesus veio, pela nossa transformação moral. E veio nos dar o exemplo. E mesmo assim, nós ainda não aceitamos. Porque se nós já tivéssemos aceitado o Evangelho e o exemplo de Jesus, estaríamos praticando um pouco mais os seus ensinos. Deu tudo o que coadunava com o bem. Tudo. O exemplo, o amor, a caridade, e passou por tudo sem ter se queixado de absolutamente nada. Da injúria, da calúnia, da traição, sem ter deixado uma palavra sequer de revolta, de não ter aceito, ou melhor, queria atingir Jesus com uma injúria, com uma calúnia. O espírito da hierarquia de Jesus, da evolução de Jesus. Quando alguém o caluniava, ele pensava, pai, ele ainda está nessa situação de precisar caluniar. Ou quando a pessoa pede sem necessidade, pai, essa criatura ainda está nessa fase, ainda está nessa etapa. Ilumine-a, ampare-a, que é isso que nós devemos fazer. Pedir ao Pai, pedir a Jesus, que toque o coração daquela criatura que ainda está presa nessas não virtudes. E deu com abundância, salientando-se, que sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus. O ato de dar vem de Deus. Deus nos deu a vida. Deus nos dá a condição de evoluirmos. Nos dá a condição de atingirmos a perfeição relativa. Nos dá a condição de sermos felizes. E como está lá no Evangelho, por que sofre? Porque sofremos. Por conta da nossa invigilância. Porque não é isso que Deus nos dá. Deus nos dá abundância, alegria, saúde. Somos nós que não aceitamos.
tudo que o Pai, tudo que Jesus nos dá. O ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está no céu. Então, o ato de dar é um ato de colaborar com o Criador, com Deus Pai. Nós estamos habituados a pedir, 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 mas precisamos aprender a agradecer e também a dar. Deus, nosso Pai, ajuda os homens através dos homens, tanto na parte material como na parte espiritual. Então, vamos agradecer a todas essas dádivas que temos, a tudo que o Pai nos dá, nos concede, através do seu amor. E com o seu exemplo, com o exemplo do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, vamos doar, vamos dar o que de melhor tivermos em nós. Sempre. Caríssimos, gratidão por terem estado comigo esses minutos tão breves. E quero convidá-los para que juntos possamos rogar ao Pai Criador suas bênçãos de amor, de luz e de paz, sobre tudo aquilo que criaste, meu Pai, sobre tudo aquilo que a sua bondade e misericórdia de Pai permitiu que fosse criado. Do menor dos átomos ao mais elevado arcanjo, que possamos contar com o seu amor de Pai Criador. Gratidão, Senhor. Gratidão a Jesus. E que possamos seguir o seu exemplo de luz e dar-nos, sem receber, a moeda de troca. Que tenhamos essa consciência de que dar é não esperar que o outro nos também dê algo. Porque nós sempre pedimos ao Pai que nos concede suas bênçãos, e nós também não o devolvemos, muitas vezes, ou na maioria, a nossa gratidão. Graças a Deus. Caríssimos, fiquemos todos na paz de Deus.